A semana começou com uma troca de recados entre o governo Lula e o Congresso, em meio à crise pela derrubada do decreto do IOF. O Planalto ainda não se definiu se vai se somar ao PSOL e entrar na justiça contra a decisão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que a ação do PSOL na corte, questionando a derrubada do IOF, deve ficar sob a relatoria de Alexandre de Moraes, uma vez que o ministro já é responsável por uma reivindicação do Partido Liberal sobre o tema. Ao longo da segunda-feira, enquanto avaliava se entraria ou não com uma ação própria no STF, o governo aproveitou um evento aqui no Palácio do Planalto para dar recados. A percepção em Brasília é que Lula tenta transformar a derrota política no Congresso numa narrativa positiva, reforçando a defesa da justiça tributária. Ou seja, o presidente quer mostrar que atua em favor dos mais pobres, enquanto os parlamentares, ao derrubarem o decreto do IOF, estariam do lado dos mais ricos. Eu tenho tentado convencer os empresários de que é muito importante que eles torçam para que os mais pobres cresçam. Quando os pobres melhoram, o país melhora. Nós queremos fazer com que esse país se transforme num país justo. E ele começa a ser justo pela tributação. E depois ele continua a ser justo pela repartição. O ministro da Fazenda foi na mesma linha. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. As declarações vieram após o presidente da Câmara, Hugo Mota, divulgar um vídeo falando sobre o embate com o governo. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento.